como a galera já tem acostumado um pouquinho as lives aqui, eu sempre gosto de falar para eles, para começar, pode ter alguém aí que está chegando agora, o que a gente entende por treinamento funcional, né? Então eu sempre coloco esse artigo da gente aí, do Frontiers in Physiology, para lembrar para eles que o treinamento funcional ele é multicomponente, então a gente trabalha numa mesma sessão várias capacidades físicas, a gente tem como foco principal trabalhar a função do indivíduo, mas para que eu possa fazer tudo isso, de empurrar, puxar, agachar, transportar, a força é muito importante e a força do tronco, o centro, ele é sempre muito relevante quando eu não tenho um apoio para fazer isso. Eu falei, cara, importante a gente lembrar esse conceito aí da galera. E saiu hoje, cara, um update aí que a gente fez desse artigo aí que eu escrevi em 2014, que era funcional para quem e para quem. Você conhece esse aí que aparece, funcional e para quem? E esse saiu hoje, tá? É um update que a gente escreveu aí nessa revista. E daí a gente colocou alguns conceitos mais aí em relação a isso, né? Falamos um pouquinho da importância também do trabalho de força funcional no idoso, que é uma publicação recente da gente, do Journal of Aging. E eu falei, galera, é importante a gente trazer o professor Alexandre para falar um pouco para a gente de uma coisa que ele manda muito bem, que é core, e é por que é importante para o idoso, né, ou importante para a gente também, ter esse cuidado especial com o idoso. Até porque quando a gente olha as estatísticas, a gente vê que a epidemiologia da lombalgia vai de 50% até quase 80%, e quanto mais alto de 80%, mais idade eu tenho, né? Meio que vai em paralelo ali com a idade. Então, se eu pegar um idoso para trabalhar, cara, pelo menos uns 7 ou 8 de 10 vão pedir que eu tenha cuidado com essa região, né? E aí eu falei, cara, vale a pena a gente dedicar uma hora aí para conversar um pouco sobre isso. E aí, cara, como eu sei que é um assunto que você gosta bastante, eu pensei, vamos aí compartilhar com a galera algumas dicas importantes, alguns aspectos que você acha relevante, que a galera está aqui com a gente possa entender mais sobre isso. E aí a gente vai trocando uma ideia aqui, você e eu vou apresentando algumas coisas, você vai comentando, a gente vai debatendo junto. Beleza, parceiro? Beleza, conta comigo. E você falou desse artigo aí, que você acabou de publicar, inclusive junto com o Cauê, e olha o que eu estou aberto aqui, ó. Eu estou com ele aberto aqui, ó. Eu estou lendo ele, porque eu vou participar de um congresso esse final de semana, lá pela rede da Smart Fit, o meu tema é treinamento funcional, e eu estou com ele aberto aqui, montando a minha aula em cima dele. Tá aqui a aula está montadinha, vai ter o congressinho lá, bem bacana, ó. Esse é o tema, e eu estou aqui, ó, estou com todas as definições, entendeu? Treinamento multicomponente, treinamento multimodal, tá aqui bonitinho, eu peguei tudo do seu artigo. Ele quebrou um galhão, muito obrigado, Márcio. E é um trabalho muito bacana. Obrigado, parceiro. Um abraço pro nosso amigão Cauê, né? Aqui. O Caissara, Cauê e o Caissara. Caissara. Tá doido em casa com os moleques lá. Então, Ali, o que eu gosto de falar aqui, cara, para a gente poder começar e você poder comentar um pouco. Tem um artigo clássico que eu gosto muito, que na verdade, mais que um artigo, é a proposta do Punjab, onde ele fala que quando a gente pensa no core, a gente não pode entender só como essa zona que vai, digamos assim, desde o ombro até o quadril, dependendo da definição que eu pego. Mas eu tenho que entender que nesse tronco eles conversam 3 subsistemas, né? O sistema ativo, que a gente da educação física dá muita importância, que é a nossa parte muscular. O subsistema passivo, que normalmente quando o ativo não funciona bem, o passivo, ele acaba pagando o pato, como eu digo para meus alunos brincando, ou seja, nossas vértebras, os nossos ligamentos. Mas é muito importante também no idoso a bolinha vermelha, que é a cachola, né? O capo, ou seja, meu subsistema de controle motor que controla os outros 2. Então eu queria que você falasse aí, pela sua experiência, qual a importância da gente trabalhar no idoso
e ter todos esses cuidados aí para que ele tenha um bom controle motor, cuidar a amplitude de movimento, que você trocasse uma ideia aí com a galera daquilo que você acha que é mais relevante eles saberem aí, dessa forma sempre tão didática e agradável que você explica para a galera as coisas. Eu separei algum material aqui também, Márcio, mas assim, eu não sou tão chique como você, eu ainda não sei como é que faz para compartilhar o slide na tela do Instagram. Depois que acabar essa live, você vai me ensinar isso urgente para eu começar a fazer isso também. Beleza. Já me dá uma dica aqui, eu não preciso pagar nada por isso, não é nenhum programa. Não, você usa iPhone ou iOS? Ou Android? Eu uso Android. Eita, cara, até ontem não tinha atualização ainda para o Android, só para iPhone. Já tem na atualização nova do Instagram. É uma janelinha que aparece aqui e você busca as fotos que estão na sua galeria do celular. Então eu vou te mandar um template para te salvar os teus slides nesse formato já. Tá, eu amo você, obrigado. Mas faz assim, eu vou fazer que nem a sugestão aqui do Thiago. Vira a câmera, é isso que eu vou fazer. Então, beleza. Você falou de um estudo do Punjab que eu também gosto muito, eu acho muito interessante, né? Ele fala um pouquinho de anatomia funcional do core, de um artigo publicado em 92. Eu vou fazer o seguinte, eu trouxe aqui um outro estudo do Hips em 2008, ok? Perfeito. Então, o que o Hips fala? Ele fala que você tem, quando vai trabalhar o core, você tem duas opções. E eu gosto muito dessa linha de raciocínio dele. Você tem a estabilidade do core e a força do core. Para idosos, a gente vai no caminho da estabilidade do core. Então, independente do exercício que você escolha, e aí eu já vou dar uma dica, né? Mesmo sendo independente do exercício que você escolha, para o idoso, seria sábio você escolher os exercícios de baixa complexidade para trabalhar o core. Como, por exemplo, os exercícios de prancha, ou, caso ele não consiga fazer, porque muitos não vão conseguir, você pode trabalhar com ele sentado numa cadeira, utilizando, basicamente, superfícies instáveis. Um exemplo que eu gosto muito de dar é você colocar o idoso sentado na cadeira em cima de um balance disc, sem que ele apoie as costas na cadeira, fazendo um movimento só de inclinação do tronco para frente e para trás, com os braços à frente para aumentar a alavanca de movimento aí, para deixar o exercício mais difícil. Mas veja, independente disso, vamos seguir o caminho da estabilidade do core? Então veja, não coloque peso, trabalhe com movimentos estáticos ou lentos, quando for utilizar o core, e aí a gente continua. Porque isso daqui é o treinamento. Então você vai treinar sem peso, só com peso corporal mesmo, sem peso adicional, não adicione peso. Vai trabalhar com movimentos lentos e controlados. Pode trabalhar dentro disso. Quais são as melhoras, né, fisiológicas? Trabalhando dessa forma, você aumenta o padrão de recrutamento de unidade motora, porque você melhorou o controle do sistema nervoso central. E aí vem o que você vai ganhar com isso. Você aumenta a resistência de força do core, você aumenta a estabilidade, e o aumento da estabilidade, como eu disse, pode ser gerado através da instabilidade. O exemplo que eu dei, bota o idoso sentado num balance disc, um disco de instabilidade, e pede simplesmente para ele para frente e para trás, jogar os braços à frente, tirar um pé do chão, depois tirar o outro pé do chão, vai diminuindo a base de suporte, vai aumentando a alavanca corporal, vai fazendo isso. Todas essas variáveis, elas vão diminuir o risco de lesão. E aí, como eu já disse, elas vão melhorar também o controle motor. Então, veja, dentro disso, a gente tem essa linha, né? Desculpa ser repetitivo, estou acabando. Está aqui, ó. Você identifica a fraqueza dos músculos do core, nós temos alguns testes funcionais interessantes para isso. Você trabalha na linha da estabilidade, porque tem a linha da força também, que é mais para atleta. A gente não vai nessa linha. Vamos na linha da estabilidade. Não se adiciona peso, só o próprio peso corporal já dá conta. Movimentos estáticos ou controlados. E aí você tem a melhora no padrão de recrutamento de unidade motora e do sistema nervoso central. E com isso, você trabalha com o aumento da estabilidade, o que vai ocasionar a diminuição do risco de lesão para atividades da vida diária.
uma coisa fundamental que a gente tem que trabalhar antes de tudo isso, que eu sempre falo nas minhas aulas, é a respiração, para você fazer o bracing, que é o que a literatura chama de bracing. O que é o bracing? Você, através da respiração, você vai ativar músculos locais, músculos profundos, como, por exemplo, o transverso do abdômen, que é um músculo local, para gerar estabilidade. Então, antes de tudo isso que eu mostrei aí, você precisa ensinar o idoso a respirar. E aí, já dou a dica, eu vou, depois do nosso bate-papo, se der tempo, eu vou dar algumas dicas, né, para ensinar a fazer o bracing. Mas, antes de tudo isso que eu mostrei, esse caminho aí que o Rives e colaboradores sugerem, trabalhe o bracing. E como é que eu trabalho o bracing? Com a respiração. Se eu não ativar os músculos do corpo com a respiração, tudo que faz aí, que a gente viu agora, não vai valer de nada. É isso. Perfeito, perfeito, Ali. Galera, depois a Ali vai explicar um pouquinho mais para vocês, porque eu imagino que tem pessoas da graduação. Existem duas manobras respiratórias que a gente conhece aí, tá? Uma que chama hollowing, que é o colocar o umbiguinho para dentro, que o pessoal do Pilates conhece muito bem, e outra que chama bracing, que é uma manobra que dá bastante mais estabilidade, e ele vai comentar. Mas é importante ressaltar também, família, o que ele comentou agora, porque às vezes a gente pensa que o core é o reto, abdominal e os oblíquos, mas, cara, essa zona aí tem 29 pares de músculos que a gente pode dividir ele, como o professor falou aí, em músculos globais e músculos locais. Os globais, tá, eles são mais superficiais e servem para movimento. Então, se você treina um tenista que tem que melhorar o saque, é uma opção importante. Mas no caso dos idosos, família, os estudos até mostram que para as atividades do dia a dia, com 30% da contração máxima, você vai sobrado. Então, é mais importante a gente centrar nessa musculatura profunda que tem como função não mobilizar, mas como estabilizar. E aí fazer movimentos, como o professor falou, a gente gosta muito dos antes, né? Anti-rotação, anti-flexão, anti-extensão, porque eles permitem para você jogar com a alavanca do peso corporal. Então, peso corporal ou uma borrachinha, se eu tiver uma bandinha aqui, eu colocar o braço mais longe de mim, eu tenho mais alavanca, se eu colocar mais próximo, eu posso começar com menos alavanca para o idoso, tá? Então, muito importante isso aí. E, Ale, e só para somar um pouquinho mais, antes que você comente alguma coisa mais aí, a gente sabe que a instabilidade, ela chega a aumentar até 50% essa ativação. Mas tem muito caminho para a gente percorrer só com peso corporal, como você falou, com o idoso, antes da necessidade de eu querer aumentar a intensidade dessa contração com instabilidade externa. Você concorda com isso? Que a gente tem um caminho muito legal aí, só com variações biomecânicas usando o peso corporal? Concordo sim, Marzo. E aí eu já pego o gancho, porque você tem... em cima disso que você falou, um caminhão de informações de progressão, né? Você tem do simples para o complexo. Você tem do monoplanar para o multiplanar. Você tem da estabilidade para a instabilidade. Então, realmente, é um grande caminho que você tem aí. Você pode colocar, por exemplo, o idoso, como você mesmo falou, com a borrachinha afastando e só fazendo um movimento de rotação de tronco leve com a resistência e afastando o braço aqui do centro de gravidade do corpo. Isso já trabalha muito bem o core. Quer ver um outro exemplo que a gente pode começar para trabalhar essa instabilidade do core sem sair do lugar? Você simplesmente pede para o idoso sair de uma posição bipodal para uma posição unipodal. Já vai trabalhar o core. Ou a evolução disso seria bipodal, unipodal, levantando uma das pernas e fechando os olhos. Só isso já diminui o campo de visão e já vai trabalhar com a ativação do core, porque aí ele vai trabalhar com instabilidade quando ele diminui o campo de visão, sem estar na instabilidade propriamente dita, né? Sensacional o que você falou, cara. Vou te mostrar aqui um brinquedinho novo, que eu não sei se tu conhece, pegando esse exercício que você falou aí. A galera que está perguntando do sorteio tem que mandar um zap para esse número que está aí na tela dizendo quero o livro. No final da live a gente faz o sorteio agora. Se você não estiver na live, tchau, dançou, um abraço, tudo de bom, a gente sorteia outro. Ale, eu tenho um amigo da Espanha
que tem uma empresa lá que chama Check Your Motion. Ele fez uma coisa muito simples, mas que eu adoro. E eu dou um curso, nesse domingo eu tenho inclusive a 3ª turma do curso de treinamento funcional para idoso, e eu mostro algumas coisas muito simples. Cara, é como se fosse um nível desse de pedreiro, mas tem uma bolinha dentro, tá vendo? Consegue ver pela câmera? E agora, sim, eu tenho 2 pininhos aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Aqui. Eu tenho 2 pininhos que, se eu colocar ele mais próximo, fica mais difícil de eu manter aqui no meio. Se eu separar esses pininhos aqui, ele fica mais fácil porque eu tenho mais jogo. Então, nesse exercício que você falou, de trocar de bipodal para unipodal, eu faço isso, mas dando feedback visual. Faço com os olhos fechados, mas no começo eu também faço com feedback visual para os idosos. Porque eu acredito muito no trabalho de estabilidade e de controle motor com eles no começo. Então é uma coisinha muito simples que você pode fazer até, mas que ajuda muito a nível de controle motor, a gente trabalhar essa estabilidade, que afinal de contas é o primeiro caminho que eu tenho que ter para o idoso, é que a cachola aprenda a controlar, tá? Outra coisa besta também, mas a gente pode fazer no começo, é simplesmente em quadrupédia, ensinar para esse idoso as posições neutras da coluna, pedir para ele se movimentar e ele sentir a nível de percepção corporal quais são as curvaturas neutras dele, porque às vezes eu estou dando alguma posição, mas ele não sabe qual é o correto. Então, essa aí seria uma possibilidade também. Sim. Você tem várias possibilidades para trabalhar com idoso, né? Você tem, inclusive, eu gosto de fazer um trabalho muito com TheraBand para ativar o core. Então, você, por exemplo, pode pegar o TheraBand e levar o braço e puxar o TheraBand aqui, o TheraBand, né? Ele vai estar aqui, vai estar no ponto fixo, que chega aqui na câmera, você puxa o TheraBand e eleva. E aí você pode trabalhar de forma unilateral também. Um braço, depois o outro, puxando o TheraBand. Isso vai ativar bastante o centro do corpo, a região do core, para melhorar a estabilidade. Você pode fazer também um movimento de rotação, segurando um stick, um bastão, que tem junto a ele uma borracha, um elástico, que é o que a gente chama de efeito Serap, não é? E aí eu vou dar exemplo de algumas imagens aqui, que a gente pode trabalhar, e esse efeito Serap, que aí seria já um pouquinho mais avançado, seria uma progressão em cima do que você falou. Então você pode trabalhar, por exemplo, na polia. Eu sei que a imagem é de um jovem forte sarado do CrossFit, mas isso vale, né, para idoso. Você tem, por exemplo, aqui ó, o trabalho, onde você pode trabalhar aqui com o stick, o bastão, apoiado aí numa borracha que você vê. Você pode trabalhar com o próprio Medicine Ball, que é um movimento de rotação de tronco, e você pode trabalhar nas próprias polias aí, fazendo a puxada de um lado e a flexão de outro. Esse daqui, acho que para idoso seria bem interessante de ser trabalhado. Então, veja, existe aí uma série de coisas que você pode trabalhar com o idoso, até chegar na instabilidade, né? Então, pode ser feito sim, sem problema nenhum. Perfeito. E esses padrões com elástico, para quem está escutando a gente, cara, se você ainda tem medo de colocar movimento, comece isométrico, puxe a corda ali, a banda elástica, e você bota ele 10 segundos para segurar aqui, não passar de 20 segundos, aí seria interessante, e aí já há uma possibilidade de você começar a progredir. Ale, o Nilvar, acho que a Nilva está pedindo se você pode explicar um pouquinho mais o efeito Serap, porque ela nunca tinha escutado falar. Eu posso sim, eu vou explicar fazendo o seguinte, ó. Eu vou explicar mostrando aqui, que eu já separei o slide, que eu tinha certeza. Sempre pergunto o que é efeito Serap. Então, eu já até separei o slide aqui, ó. Vamos lá. Tem aqui, ó. Um dos conceitos que o treinamento do core tenta resgatar é esse efeito Serap. O efeito Serap é como se fosse um ponche mexicano. Como assim? Eu vou fazer o seguinte, vai. Eu vou mostrar primeiro uma imagem. Isso daqui, ó, é o Serap. Ok? Então, você tem um padrão na diagonal aqui, da musculatura. Então, aqui você consegue ver melhor os músculos do core. Está aqui. E você ativa essa musculatura na diagonal, fazendo um movimento multiplanar de rotação
do tronco. Como assim? Ó? No corpo humano, quais são os músculos terápio? O romboide, o serrátil, o oblíquo externo e interno. Os oblíquos, eles são músculos coringas, né? Eles trabalham tanto na estabilidade quanto na mobilidade. E aí a atuação desses músculos trabalha de forma cruzada. E é um excelente mecanismo para a produção de força e, é claro, de estabilidade do corpo. E você trabalha a articulação do ombro e o quadril oposto. Ao girar o ombro e os quadris na direção oposta ou em direção oposta, a musculatura do tronco é pré-estirada. Esse pré-estiramento é definido como efeito Serapio. Então, o que é o efeito Serapio? É um pré-estiramento da musculatura do core quando você faz movimentos em diagonal com o seu corpo. É isso daqui, ó. Esse é o movimento na diagonal com o seu corpo. E aí nós temos exemplos. Deixa eu lá. Vamos aqui, ó. Esse é o movimento na diagonal com o seu corpo. Esse é o movimento na diagonal com o seu corpo. Esse é o movimento daí, ó. Esse é o efeito Serapio. Beleza? Eu acho que é mais ou menos isso. Se não ficou claro, eu explico de novo. Não, eu acho que ficou super claro para a galera. O que eles têm que lembrar, né, Ali, que a gente tem cadeias cruzadas. Por isso que você vai correr e você faz aquele padrão cruzado lá. E o core é um dos grandes responsáveis, como você falou, por transmitir força. Só que a gente pensa nisso às vezes na corrida. Mas o seu idoso, para ele colocar alguma coisa em cima da mesa, você também vai precisar desse apoio. Até eu sugeri para a galera algumas leituras. Uma das que eu sugeri para eles durante a semana foi esse livro de Shirley Sharman, que eu gosto bastante, porque ela explica muito bem essas cadeias, assim como o síndrome de cruzado superior e inferior. Mas eu acho que uma boa dica seria eu mandar para a galera lá o artigo que a gente publicou junto com o Cauê, né, sobre os 10 fatos do core, que também tem uma explicação boa. Eu vou colocar no meu canal do Telegram assim que terminar, porque também pode dar aí algum help para a galera. Beleza? Então tá. Vamos ver se ficou alguma coisa aqui. Em relação à rotação do tronco, seria muito avançado? Eu acho que a gente já explicou aí, Lu. Porque a consciência corporal do idoso é mais precária. Claro, foi por isso que a gente falou que antes de você pensar em grandes rotações, você tem que trabalhar primeiro isométrico e depois com amplitudes um pouco menores, controlando justamente o sistema passivo aí, para a gente poder ter mais segurança em relação a isso. Acho que é show de bola isso aí. Mais coisa, Ale, que você acha importante falar para a galera aí? Eu acho que para quem é marinheiro de primeira viagem, eu acho que uma coisa que a gente pode começar, se você me permite, eu vou virar a câmera de novo, é mostrar quais são os músculos globais e quais são os músculos locais. Os globais, eles geram movimento e os locais, eles trabalham em estabilidade. Antigamente, tem uma teoria mais antiga aí, acreditava-se que você trabalhava milésimos de segundos, primeiro os locais, para milésimos de segundos depois trabalhar os globais. Hoje sabe-se que esses músculos trabalham em sinergia. Eles trabalham basicamente ao mesmo tempo, só que cada músculo cumpre a sua função. Enquanto os músculos locais estabilizam, os globais eles mobilizam. Quando esses músculos locais e globais estão desincronizados, quando eles não conversam, você tem aí problemas como, por exemplo, a lombalgia. Beleza? Então falando para eu tirar comentário. Eu sou velhinho, como é que eu tiro o comentário daqui, Marzo? Tem que ser... que eu fiquei velho, Marzo. Tem que ser eu, velho. Peraí. Deixa eu tirar os comentários aqui. É porque os comentários estão atrapalhando a galera de ver. Beleza, moçada, já tirei os comentários aí. Tá aí, ó. Então você tem os músculos globais e os músculos locais. Tá aí, ó. Global faz movimento, local gera estabilidade. Então, hoje, a gente sabe que eles trabalham em conjunto, né? Cada um cumprindo a sua função. É o que você falou de cadeia, de sinergismo, e é isso aí. É isso aí. Show de bola, Ali. Show de bola. Outra coisa que seria legal você explicar para a galera, que a gente falou no começo, é a diferença entre o hollowing e o bracing, que você ia comentar, ou dar alguma dica para quem nunca fez o bracing, aprender a fazer agora. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, mas já aviso porque gera muita polêmica, principalmente o bracing.
Porque cada um fala uma coisa. Tem gente que fala que tem que colocar o abdômen para fora, tem gente que fala que tem que colocar o abdômen para dentro. É uma zona. É que nem prostíbulo lá na Holanda. Cada um fala o que quer. O Márcio dá risada porque Márcio, você, né? Você sabe que você não ficou só na Espanha, né, Márcio? Não. Mas vamos lá, vai. Eu fiquei lá, só lá mesmo. Eu nunca viajei. Só na Espanha. É cara de pau, né, Márcio? Bom, vamos lá. Vamos explicar primeiro o que é o Roll in the Core. Então, o Roll in the Core, segundo o McGill, tá? Vamos basear no McGill para explicar o Roll in the Core. O Roll in the Core, segundo o McGill e segundo também o pessoal do Pilates, é uma respiração onde você... Faz o seguinte, vou fazer uma analogia. Imagina que tem um anzolzinho no seu umbigo e esse anzol puxa você para dentro. Esse anzol puxando você para dentro, fazendo você chapar o abdômen, seria o Roll in the Core. E, de novo, tem muita polêmica. Vamos lá, calma. Então, você puxa o ar pelo nariz e esvazia como se estivesse esvaziando uma bexiguinha. Assim, ó. Assoprando. E aí você esmaga, claro, no bom sentido, o seu abdômen. Imagina que a qualquer momento alguém vai chegar com um pedaço de madeira e bater no seu abdômen. E aí você chapa esse abdômen para baixo. Existe uma forma de você trabalhar... na verdade, tem 3 feedbacks para você ensinar o seu cliente. Você tem o feedback verbal, que é o que eu estou fazendo. O feedback visual, que eu acabei de fazer. Você pede para o cliente visualizar a determinada situação. Foi o exemplo que eu dei da bexiga e do anzol no umbigo. E o feedback tátil, que é o que mais funciona. Esse feedback tátil, ele vai te ajudar a perceber se você está ativando, por exemplo, o transverso do abdômen, que é o músculo local. E aí, claro, por consequência, se o transverso está sendo ativado, provavelmente os outros músculos locais também, claro, com exceção do assoalho pélvico. Que aí o feedback para o assoalho pélvico é outro. Mas aí faz o seguinte, ó, uma dica, você que está em casa, pega o dedo e bota os dedos nos ossos da frente aqui. Tem as cristas ilíacas aí. Aí você conta 1, 2 para dentro e 1 para baixo. Você vai sentir o dedo afundar. É mais ou menos daí que fica o transverso do abdômen. E aí quando você puxa o ar pelo nariz e solta pela boca de forma forçada, chapando esse abdômen, você vai sentir saltar alguma coisa aí. É o transverso do abdômen. Então parece simples fazer o Roll in the Core, mas não é tão simples assim. É difícil trabalhar com essa respiração. Precisa de muita consciência corporal. E para o idoso, o Roll in the Core é muito importante. Por quê? Você vai ensinar o Roll in the Core com ele em decúbito dorsal, com os braços ao longo do corpo, joelhos e quadris flexionados. E você vai dando esse feedback tátil, verbal e visual para o idoso. E aí depois, mais para frente, quando ele já estiver acostumado com o movimento, com um padrão mais complexo, você pode passar o bracing, que é para atividades que envolvem movimentos onde você precisa contrair rapidamente os músculos do core, colocando sobrecarga ou não com esses movimentos. Eu não sei se eu fiz certo, mas eu não sei se você concorda com isso. Como eu disse, tem muita polêmica. Concordo. Ali, as meninas estão pedindo nos comentários aqui para você tirar a camiseta e mostrar, mas eu acho que não é conveniente por causa do horário e por questões familiares. Assim, o que você opina sobre isso? Márcio, fala para elas que eu tô com 43 anos, eu já tive abdominal trincado, eu já fui tipo corpo crossfitter, manja. Hoje eu sou pai de 2 crianças, eu troco uma sessão de treino por uma taça de vinho sem pensar 2 vezes. Não é mais a mesma coisa. Fala para elas que é melhor não. Tá bom, eu vou explicar a situação aqui de boa. Obrigado, Márcio. Outra coisa, Ale, que eu acho super interessante também, que a gente tem que ter cuidado. Cuidado não, mas é uma das coisas que eu gosto muito, você sabe, eu sempre falo isso nos meus cursos, é quase uma obsessão, é eu falar sobre a integração do trabalho cognitivo com o trabalho das capacidades biomotoras. Então eu sempre uso muito para estimular cores, qualquer situação onde você imagina que eu estou fazendo um cão de caça com o meu idoso, aí eu digo uma cor e ele tem que tocar com o braço com a cor que eu falei. Ou eu digo, ou dou uma pauta, por exemplo, eu digo um número, se for par, ele toca nessa cor, ele faz ímpar. Mantendo essas posições estáticas, porque na vida diária dele é muito importante ele conseguir tomar decisões e que o core dele
esteja ativado de forma involuntária. Então, eu trabalho muito com essas questões aí também. Acho uma proposta muito interessante isso. Beleza? Sim. Sim, eu também não vejo como dá para trabalhar com idosos sem estimular o cognitivo. Não tem como. É muito difícil. Galera, olha só, falta pouquinho para o sorteio nosso aí. Deixa eu só abrir os comentários aqui. Eu vou excluir a questão do Alice sem camisa, sem camiseta. Vou deixar só a parte científica para ver se alguém fez alguma perguntinha, comentário pra caramba aqui, olha. Mas você não vale um pão com ovo, Márcio. Tá de boa, tá tranquilo, tal. Beleza, se vocês não têm dúvida, a gente vai indo. Marcelo, uma das coisas que é importantíssima no trabalho de dupla tarefa é a gente usar justamente esses aspectos, tanto a nível resolutivo, como eu falei agora, como a nível evocativo também. Enquanto ele está ativando o core, durante 20 segundos você fala para ele o que ele jantou ontem à noite. Então ele precisa evocar, ele precisa voltar para buscar, e isso é muito, muito relevante para essas questões. Ale, tem um assunto polêmico que eu vou botar aqui, brother. Deixa eu achar o artigo aqui. Se for sobre o que eu estou pensando, eu até indico alguém para falar sobre isso. Não, mas não é hipopressivo, não. Cadê? Cara, eu salvei aqui, brother. Deixa eu ver. Não tá. Deixa eu ver. Eu imprimi. Por aí? Eu imprimi o artigo. Chegou aqui no meu. Para te mostrar. Deixa eu ver se é esse. Olha só. Ale, tem um artigo muito interessante de Tong, tá? Que ele faz um protocolo para fadiga do core. E ele testa duas situações. Primeiro ele faz uma corridinha e depois testa o core. Uma corridinha não, né? Ele fadiga, ele faz 85% do VO2. E na outra ele inverte. Ele faz primeiro um trabalho em circuito para poder fadigar o core. Por que eu estou te comentando isso, cara? Porque uma coisa bem interessante que a gente tem que ter em conta é quando você vai trabalhar o core na sessão. E me preocupa muito a galera quando está em casa agora, que começa a querer rasgar o core no começo e depois fazer trabalhos dinâmicos. Então eu gosto sempre de explicar para a galera que você precisa acordar o core, você precisa preparar ele para ele poder empurrar, para ele poder puxar, para o centro te dar direito de fazer movimentos com os segmentos. Mas você não pode passar de rosca aí, porque senão você gera o que ele mostra no artigo, que todos os movimentos que vêm depois, eles ficam comprometidos. Então agora muita gente treinando em casa, né, com autocarga, e é uma alternativa super interessante, mas eu queria chamar a atenção da importância de você não fadigar o core do indivíduo no começo da sessão, porque senão tudo que você fizer depois vai perder a qualidade do que você está fazendo. E eu tenho visto muitas propostas que às vezes as pessoas nem se dão conta que estão trabalhando o core e depois perde a qualidade de toda a movimentação que vem depois. Então, é importante a gente ter esse cuidado aí, porque um core fadigado, né, Ale? Ferrou, né, velho? Tudo é difícil você fazer alguma coisa bem com o core fadigado depois, já que o centro não transmite força. Então, eu queria saber se você compagina disso também, se você concorda. Você tem aí algumas linhas, né, na literatura que falam que o core tem que vir primeiro, aí tem linhas que falam que o core tem que vir depois. Você tem uma linha mais tradicional que fala que o core tem que vir depois, no final do treinamento. E você tem outras linhas, como por exemplo do McGill, que fala que você tem que ativar e estimular o core primeiro. Nesse caso, eu acredito que tem que seguir a linha que você acha mais interessante aí para a sua forma de trabalho. Você tem esse trabalho que você citou aí, que depois, se você puder me passar para eu dar uma lida, porque eu não conhecia, para eu dar uma lida. Então, você tem estudos que falam que o core ele tem que ser estimulado, ele tem que ser excitado no começo, porque aí você melhora o padrão de recrutamento de unidade motora, melhora a excitabilidade dos músculos da região central, e isso vai te permitir mais estabilidade durante a sessão. E tem trabalhos que falam para deixar o core mais para o fim. Porque se você apertar a rosca, que nem você falou, logo no começo, pode ser que o core ele tenha queda.
Eu gosto, quando eu passo, pelo menos quando eu dou as minhas aulas, eu gosto para quem já tem a dominância do que é estabilidade, já conhece a respiração, já sabe fazer o bracing, perguntarem o que é o bracing. Eu vou dar um exemplo bem claro do que seria o bracing. Quando você vai, por exemplo, fazer um arranque e arremesso, você tem que usar o bracing, por exemplo. Se você vai lá e ativa, você tem que usar essa ativação rápida dos músculos no movimento, com que envolve mobilidade, envolve velocidade. É aí que a gente faz o bracing, ok? Então, nesse caso, para pessoas que já dominam o bracing, que já ativam o core, que tem os músculos do core fortalecidos, eu recomendaria fazer um trabalho de ativação, de excitação, como parte do aquecimento. Como parte do aquecimento. E aí depois você colocaria o trabalho do core como parte principal em algum momento da sessão. É aí que tem a polêmica, né? Mas eu acho interessante, como parte do aquecimento, colocar o core sim. Então, cara, assim, é um assunto que eu gosto muito, tu sabe, da parte de controle motor, das coisas que mais me apaixona, né? E eu acho fundamental nessa parte de preparação para o movimento, a gente estimular o core no começo da sessão e estimular ele nos 3 planos, acordando o teu sistema nervoso para o que vem depois. Porque as pessoas não podem confundir o que é uma ativação do core, que fala o McGill, onde eu vou fazer no máximo uma série para um plano, uma série para outro, do que fazer um trabalho de resistência do core. Então, esse artigo, alguém estava perguntando aqui, acho que era Jonato, é do Thomas Tong, é da Universidade de Hong Kong, é um grupo que estuda muito sobre core. Então, hoje em dia, a literatura mostra muito isso, que se você fadigar o core, você perde muita qualidade, e é muito óbvio isso, a gente sabe que um atleta ou alguém com o centro fadigado, ele não consegue. Eu vou colocar no grupo do Telegram o artigo, pessoal, de Thomas Tong, e vou mandar para você também, Ali, para o WhatsApp, quando terminar aqui. Agora, algo que é bem importante, galera, de vocês entenderem, é que o idoso, você fadiga muito fácil. Então, se você, a dose que você precisa dar para o idoso, ela é baixa no começo. Então, aí tem que ter mais cuidado ainda, tá bom? Vou deixar aqui, mas eu mando para vocês agora lá no grupo do Telegram. Beleza? É do Journal Strength. Esse aqui, ele está publicado na Journal of Sports Science and Medicine. Tá. Porque eu achei aqui já dele da Journal of Strength. Ele fala de corrida também, economia de corrida e core. Ele estuda muito isso, Thomas Tong. Mas importante, galera, bem importante isso que a gente está conversando com vocês aqui. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui, Ali, porque a gente vai... Achei! Achou? Achei o trabalho dele. Pronto. Thomas Tong, o Julian Baker, o Haifeng Zhang e o Zhao Weikong. Achei. Tá, perfeito, então. Galera, obrigado, Mazo. De boa, o que a gente falou antes no começo para vocês lá, nível de controle motor, por isso eu uso muito essas tarefas que eu falei de estimular em diferentes planos e com diferentes velocidades, é muito importante aí, galera, para vocês se ligarem nisso. Porque aquilo que o professor estava falando, esse core vai transmitir força. No idoso é a mesma coisa. Se o idoso encontrar uma lixeira aqui e ele tiver que mudar de direção, ele precisa ter uma capacidade de ativação do core e a gente tem que treinar ele para isso, tá bom, moçada? Então aí, um ponto bem importante para vocês. Ale, esqueci alguma coisa do fundamental para o idoso aí, cara, que você queira reforçar antes de eu vir para as... Não, mas acho que tá tudo certo. Tá. E 2 coisinhas sobre isso que eu gosto de lembrar a galera também. Achei meus óculos aqui. Os idosos, Ali, por causa do baixo controle motor, nessas rotações, às vezes eles não sabem pivotar no antepé. Então é bom você ensinar para ele primeiro fazer os 30 graus de rotação e depois ensinar eles a movimentar o pé sem carga, mas isso é bem importante, ele integrar esse movimento. E você falou do McGill, a galera que tem o McGill é um grande autor da nossa área. No livro chamado Low Back Pain dele, para quem perguntou aí, ele traz uma série de testes de provocação de dor que ajuda bastante vocês a descobrir qual esse ângulo. Então o McGill propõe um teste de provocação com carga axial, outro teste com inclinação,
autoteste com rotação, com flexão e com extensão. Então você usa esses testes dele, do Stuart McGill, e você vai descobrindo quais são os graus que você pode trabalhar com conforto para ter esses benefícios. Sandro, o meu curso de avaliação só depois que eu terminar esse aí, velho. Não, eu preciso terminar essa turma aí para poder ver como é que faz para dar um curso de avaliação online. Eu vou esperar o Alexandre me dizer depois no privado como é que faz para dar um curso de avaliação online, cara. Porque é tanto de tocar... Posso fazer o seguinte? Ó, deixa eu só mostrar rapidinho. Desculpa te cortar, Marzo. Não, de boa. É esse livro aqui, ó. Mecânico da Lombar. Treinamento Funcional Stuart McGill é um deles. Ele fala bastante, ó. É esse livro aqui, ó. Mecânico da Lombar. É esse. Perfeito, É esse. perfeito. Bom, aí se quiser saber como faz curso de avaliação física online, eu te passo as dicas. É super simples, não tem segredo, não. Tá. Bom, já tá. Ninguém avalia mesmo? Isso é muito boa. Bom, beleza, então. Galera, como é que a gente está aqui de tempo? Vamos pro sorteio. Sabrina, você me ajuda aqui. Galera, 1 minuto. Sorteio. Aqui, 1 minuto pro sorteio, para a gente mandar esse livro aqui para vocês. Lembra que os sorteios são números do celular. Eu vou mostrar aqui agora. Sabrina tá rodando e depois eu posto no Stories aqui. E me diz se tá aqui a pessoa, beleza? Super like aí, então. Elaine da Silva Carvalho. Tem que mostrar aqui pra galera. Elaine da Silva Carvalho. Deixa eu mostrar aqui o computador. Dá pra ver aí, moçada, o laranjinha? Elaine. Dá. Eu tô vendo. Vou printar, depois eu coloco ali. Elaine, veja se tá aí. Elaine da Silva Carvalho. Elaine, fazer a foto, né? Beleza. Enquanto Elaine, você tá aí já? Galera, vamos lá, senão Elaine não tem que... Elaine tá aí já. Beleza, Ale. Achou aí. Deixa eu fixar o comentário dela aqui. Para todo mundo ver que não tem história. Pronto, fixei. Elaine Carvalho. Elaine Carvalho. Tá aí, tá de boa. Beleza? Ali, vou tirar os comentários aqui, porque a galera quer fazer uma foto. Deve ser por você, né, velho, que é o lindão. Eles querem fazer uma foto. Porque eu tô com cabelo... Acabei de sair do banho, né? Tô com cabelo sexy. Eu tô com a roupa de Juventus, ó. Juventus, é isso. É uma figuraça, cara. Parceiro, primeiro gratidão aí por compartilhar esse tempo com a gente, tá? Vamos fazer essa fotinha aí pra galera. Já deu, né? Já deu. Beleza, senão a gente vai cansar aqui, né, brother? E, Ale... Olha, eu não consegui achar o artigo, não. Eu pensei que tinha achado, mas não achei. Você me manda, por favor? Sim, eu vou colocar no grupo agora e